Então, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa apresentação. E é até bom que eu vou fazer uma revisãozinha aqui, porque eu voltei a apresentação lá no slide primeiro, no slide número 1. Então, as concepções inatistas, concepção empirista, né? Essa que a gente está discutindo. Aqui nós paramos aqui, né? Falei para você que essa concepção, o foco agora passa a ser no professor e na metodologia, na forma de ensinar. Ocorre uma determinação do ambiente externo sobre a ação do aluno e seu processo de conhecimento da realidade, o qual aprende por meio de uma absorção passiva de conteúdos e atividades. Ou seja, quase que é uma osmose, né? Passa por osmose. Então, a professora, né? Cortando, olha que interessante essa charge, né? Ela tem um pensamento quadrado e ela vai fazer que todos pensem como ela, de forma quadrada, né? Então ela vai aparar, né, aquilo que ela considera que não faz parte do processo de aprendizagem do que ela está ensinando, para que todo mundo fique, olha, tenha o mesmo modelo que ela tem. Então o professor sabe, o aluno não sabe, e o professor vai ensinar. Então, essa concepção empirista, a aprendizagem, ela ocorre de fora para dentro. Eu falo tudo, tintim por tintim, e ele não aprende. Então, o que será que está acontecendo? Né? Então, a aprendizagem, ela é centrada no professor. Conseguem perceber isso? O aluno, qual que é o papel do aluno? Né? O papel do aluno é como um papel em branco. É um depositário de conhecimento, é um elemento passivo. Ele não tem papel nenhum aí na sua aprendizagem, ele é só de recebedor mesmo. E o professor é o elemento que sabe, tem a responsabilidade de transferir o saber para quem não sabe. Então, olha só, até o termo, né? Transferir. Como se o conhecimento fosse um objeto em que eu vou passar para você, né? A aprendizagem não é um objeto, né? A aprendizagem, segundo as concepções mais modernas e que a gente acredita, né? Uma aprendizagem, ela é construída, né? Ela não é um objeto que eu tenho, vocês não têm, eu vou passar para vocês. E essa era a ideia da concepção empirista. Muito bem. Então, a gente chega agora numa concepção dos anos 80 para cá, né, ou explodiu, que assim, disseminaram essas ideias aqui no Brasil, a concepção construtivista. Alguém de vocês já, eu sei que tem, né, assim, mas gostaria de fazer algum comentário? O que é uma concepção construtivista? O que vocês sabem sobre o construtivismo? Quem gostaria de contribuir? Sim. É o meio externo, quer dizer, a pessoa aprende também com aquilo que vem do meio externo, né? Ele constrói, ele vai aprendendo pela observação também, entendeu? Aquilo que rodeia. Mais ou menos. Isso. Tá ótimo, Luiz. Quem mais quer contribuir sobre o que pensa ou sabe o que é concepção construtivista? Dodora. Oi? Eu falo assim do pouco que eu conheço, que às vezes o pessoal encara como um método, e que na verdade não é um método, né? É uma concepção que era para embasar os métodos, eu acho, sabe? Isso, exatamente.
né? E o pessoal tratou como método e de uma forma muito, eu acho, errônea, como se fosse uma coisa só da criança sozinha ou do aprendiz, sendo que não é, ela é justamente da interação. Isso. É justamente é construído a partir de uma mediação. Então, quer dizer, tudo faz parte, igual o Luiz falou, né? O ambiente, o mediador, o que o aprendiz vem trazendo para construir. Então, infelizmente, principalmente na educação, foi encarado de uma forma muito errônea. Então, ao longo dos anos, veio as pessoas compreendendo de uma forma errada e aí atrapalhou o conceito, eu acho. É verdade. Nos anos 80, quando isso iniciou no Brasil, eu estava entrando no curso de psicologia e só se falava em construtivismo. E todo mundo deixou para trás as outras formas de ensinar que eram importantes, métodos de ensino que já eram constituídos por vários anos, que tinham resultado. As pessoas acharam que tinha que jogar aquilo tudo fora e agora seguir o método construtivista. Só que o método não é um método, né? É uma forma de pensar a aprendizagem. É uma teoria, né, Teodora? Oi? É uma teoria. É uma teoria, né? Não é um método, é uma teoria. E vocês, é interessante quando a gente traz um assunto que a gente pergunta para vocês, olha como vocês sabem, né? Então, o construtivismo é isso, né? Que você possa cada vez mais ampliar, né? Depois o Bigodes que vai falar mais sobre isso aí, né? Sobre os conhecimentos prévios. E a gente vai ver depois na última concepção. Mas aqui, né, o Piaget, Jean Piaget, a gente já estudou ele, né, lá nos primeiros períodos, né, no desenvolvimento da criança. Ele era um biólogo e dedicou sua vida a submeter à observação científica e rigorosa o processo de aquisição do conhecimento pelo ser humano, particularmente a criança. Então, ele começou observando os netinhos dele, né, e ele era muito inteligente, eu lembro. Vocês até falaram, né? A biografia dele começou com 14 anos a escrever, já queriam que ele fosse diretor do museu lá de ciências. Então, não podemos fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições de absorver. E mesmo tendo essas condições, não vai se interessar a não ser por conteúdos que lhe faltam em termos cognitivos. Que lhe façam falta em termos cognitivos. O professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, olha como que muda totalmente agora o contexto, o papel da aprendizagem, né? Com Piaget, ele veio falando dessa aprendizagem por estágios, né? Estágio, o sensório motor, o pré-operacional, o operacional concreto e o operacional formal, né? Então, ele fala que a aprendizagem ela vai se construindo, né? Ao longo do tempo e ela vai ampliando na medida em que o sujeito interage com os objetos de conhecimento. Então, como vocês mesmos disseram aí, as pessoas, os livros, ou as cidades, tudo é objeto de aprendizagem, né? Objeto de conhecimento, né? E várias formas de aprender, experimentando, imitando, observando, né? Então, é um processo ativo de construção, mas de acordo com os esquemas já estabelecidos, já construídos na área cognitiva, né? Na inteligência, nos pensamentos e tudo. Qual o objetivo disso? Adaptar ao mundo e se organizar nesse mundo, né? Então, esses são os objetivos essenciais, né? Desse processo de aprender, né? Para que você possa se adaptar, para que você possa se organizar. Então, o construtivismo de Jean Piaget considera o conhecimento humano construído graças à interação sujeito e meio externo, que pode ser físico e pode ser social, né? Não só objetos físicos. Quando a gente fala em objeto, não significa que seja uma coisa concreta, objeto, né? Pode ser uma expressão também. O desenvolvimento intelectual afetivo passa por etapas de organização, não sendo inato, nem apenas fruto de estimulações do ambiente. Então, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, à medida que a criança aprende que beber num copo é diferente de sugar numa mamadeira, e ela adapta a boca dela, a língua, né? Essa nova forma de alimentar, o que acontece?
ela está acomodando, né? Colocando aquela aprendizagem, fazendo uma acomodação e assimilação. Então, esse é o termo, né? O momento em que se dá a aprendizagem, né? Quando o conteúdo, né? Quando o objeto foi assimilado pelo sujeito, né? Então, num processo de acomodação e assimilação. Piaget fala que a aprendizagem é um estado de equilíbrio. Então, a cada nova aprendizagem volta a ter uma homeostase, ou seja, uma equilibração. Aquilo que sabe convenir, por exemplo, quando vocês leem o Pozo, vocês nunca leram o texto dele, vocês acham difícil. O que está acontecendo? É um momento onde vocês estão desequilibrados. Vocês não estão ligando nada com nada, né? Com conhecimentos que vocês já têm aí à primeira vista. Vocês acham difícil, incomodam, uns vão enfrentar o texto, vão pegar dicionário, eles vão pesquisar, outros vão simplesmente largar para lá porque não está entendendo nada, ou porque não gostou, né? Ou porque não fez sentido com nada, mas é o momento da acomodação, do desequilíbrio, né? Então, para você equilibrar novamente, dizer, nossa, o Pozo é legal, ele falou umas coisas interessantes, olha só, o que eu aprendi com ele, né? Aí é o momento do equilíbrio de novo, é o momento do bem-estar. E ele fala que isso aqui, ó, que a criança, né, ela não pode aprender o que ela não tem condições de absorver, né? Então, por quê? Ela não formou esquemas de aprendizagem. Então, para que ela possa aprender, ela tem que estar com os esquemas, né, pré-formados na inteligência dela, para que aquilo ali agora agregue. E isso passa por fases do desenvolvimento do pensamento, né? Um pensamento sensório-motor não vai aprender a equação de segundo grau, né, do pensamento abstrato. Então, né, são graus diferentes de pensamento, né, qualidades diferentes de pensamento que nós precisamos respeitar, porque senão não vai ter ensino. Então, um grande questionamento que eu já ouvi dizer, né, a respeito do método Kumon, que foi muito disseminado, eu não sei hoje como é que está, né? Que ele desenvolve, as crianças aprendem, por exemplo, com 7 anos, aprendem matéria até da 8º, do 9º ano. Mas a gente ainda não pode dizer que isso é uma aprendizagem, é o grande questionamento. Talvez seja só uma memorização, né? E que a aprendizagem é aquilo que faz parte de nós, aquilo que a gente já assimilou e que já equilibrou. Então, havia esse tipo de questionamento. Eu não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Porque eu não tenho base para falar sobre o método comum. É só um exemplo mesmo. Então, nessa concepção epistemológica, faltou epistemológica, tá certo, da episteme, né? Ou seja, da origem do conhecimento, né? E ele é genético, cada origem, né? E que vem a concepção de conhecer, de aprender. O aluno é ativo em seu processo de construção de conhecimento, devendo ser respeitado em seu desenvolvimento espontâneo, né? Então, a criança, ela sabe algumas coisas, ela tem curiosidade, ela precisa de todas as formas de experimentar, de teorizar, de hipotetizar, de averiguar se as hipóteses podem ser comprovadas, né? Então, ela precisa de passar por todos essas estratégias para que ela possa construir um conhecimento que tenha sentido para ela, né? Então, Piaget valoriza a compreensão na aprendizagem, deve ser considerada a lógica de seu raciocínio, ou seja, você não vai colocar coisas, né, abstratas para uma criança de pensamento concreto, nem pré-operacional, né? Então, você não vai exigir dela aprendizagens que ela não tem condição ainda de aprender. Piaget valoriza a compreensão do processo de resolução de um dado problema em vez do resultado, enfocando os aspectos qualitativos da inteligência e a forma como cada sujeito vai dando significado à realidade circundante, né? Então, para ele, o que importa mais é o processo. Ele estuda, Piaget interessava assim, como é que as pessoas aprendem o que elas aprendem? Como é que essa criança aprende a bater a mãozinha no chocalho quando ela quer ouvir a música? Ou puxar a cordinha? Ele era fascinado pelo conhecimento, né? Como é que a criança aprende. Então, para ele era mais importante o processo
que estava sendo construído, né, dentro da área cognitiva da criança, para ele poder explicar, né, de que forma essa criança aprende. Então, essa qualidade da inteligência, né? E ele dizia, se essa criança é estimulada, né, nas áreas, né, cognitivas dela, sim, ela pode aprender coisas de um estágio mais avançado um pouquinho, aprender mais coisas do que outra criança que não é estimulada. Mas ela não vai aprender, conhecimentos que ainda não estão dentro do pensamento que ela já construiu, daquelas fases que a gente já estudou, né? Os tipos de pensamento, porque a qualidade dos pensamentos é diferente. Então, nós temos que respeitar isso, né? Nós precisamos respeitar. E cada sujeito vai dando significado a essa realidade, né? Então, isso para mim aqui, né, eu vou dizer, minha casa, ela tem um significado para mim. Para quem chega aqui tem outro significado diferente, porque experienciou a minha casa de forma diferente do que eu experienciei, né? Então, são diferentes também na questão dos significados. Então, gente, essa aprendizagem construtivista, ela define a aprendizagem como um processo de troca mútua entre o meio e o indivíduo. O meio muda o indivíduo e o indivíduo muda o meio, né? Então, é uma de mão dupla, é uma via de mão dupla. O sujeito é o elemento ativo que age e constrói sua aprendizagem. E quando a Jaqueline fala de uma pessoa, de um mediador, é um sujeito, é uma pessoa que coloca esse indivíduo em contato com o objeto, né? Então, é uma mãe que compra quebra-cabeça para criança, né? É um professor que traz, por exemplo, um animalzinho para dentro da sala, ou que traz as letras, traz os brinquedos, né? Os objetos, traz um filme, traz uma música, né? Que pode ser qualquer coisa. Esse é o mediador, né? A epistemologia genética é a teoria desenvolvida por Jean Piaget e consiste em uma combinação de teorias não existentes. Para Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com seu meio a partir de estruturas existentes no sujeito, que são, né, a construção do conhecimento, do pensamento que ele já tem. Assim sendo, a aquisição do conhecimento depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como de sua relação com o objeto, né? Então, ele pode até ter já a condição, estrutura cognitiva para aprender, mas ele, né, ele não, através da mediação mal feita, talvez ele não tenha nenhuma relação com o objeto. Ele fica, para ele, sem sentido, sem significado. Então, o papel do mediador também é muito importante, né, na abordagem construtivista. Então, os pressupostos construtivistas, né, porque eu falei que a aprendizagem é um modelo de equilibração, né? Eu não sei, eu desequilibro, e aí eu vou interagir através de um mediador, vou interagir com os objetos, né? Vou buscar, vou pesquisar, e eu vou voltar para o estado de equilíbrio, né? Então, aqui a formulação das hipóteses do sujeito, né? Tem uma nuvem escura. Então toda vez que tem nuvem escura vai vir chuva. Isso é uma hipótese, né? E aí, através da atividade, né, com o objeto, mexendo, manipulando, né, lendo, escrevendo de todas as formas com o objeto e o meio, através de texto, outras formas de escrita, né, nessa atividade, é um processo ativo de construção do conhecimento. Então, essa hipótese gera um conflito cognitivo que pode ser, né, resolvido e uma nova hipótese construída, né? Então, ou uma nova hipótese surgida aí. Então, para Piaget, o erro ele é desejável, porque o erro significa que a criança tem uma hipótese. Aí a pergunta não é, né, na escola empirista, né? Na tradicional vai falar assim, você errou, tirou 0. Na construtivista vai fazer assim, como você pensou para chegar nesse resultado? Porque, de repente, o resultado está certo, o caminho foi diferente, né? Ou ele errou, o resultado não foi igual, mas o caminho que ele usou foi interessante.
criou uma outra forma, né? Então, o erro na concepção construtivista, ele é importante e ele é até desejado. Então, às vezes, ele é até estimulado com as perguntas. Gente, fale para mim o que é construtivismo, porque aí eu vou saber como é que você pensou para responder o que eu perguntei, né? E aí é possível se chegar a uma construção, né, do conhecimento. Então, está aqui Piaget, né, com os experimentos dele, para descobrir como é que as crianças pensavam, aquela questão, né, do líquido, né, da passagem dos estados sólidos, gasoso e líquido da água, né, a reversibilidade e várias outras propriedades aí que as crianças vão aprendendo de acordo com as fases, né, do pensamento dela. Muito bem, chegamos agora na última concepção, na quarta, né, que é a concepção histórico-cultural ou interacionista, né, que é a concepção de conhecimento com base na psicologia histórico-cultural de Vygotsky, e enfatiza o papel da cultura na formação da consciência humana e da atividade do sujeito. Ou seja, ele coloca a cultura, né, como importante, com uma importância muito grande no papel das aprendizagens, coisa que Piaget não quis, né, verificar isso e trazer isso para a teoria dele. Piaget falava da interação sujeito-objeto-mediador, né, construtivista. Vygotsky também é construtivista, né, psicólogo russo, que escreveu, né, a formação social da mente, que é um dos livros, né, mais conhecidos dele, que a mente ela vai se construindo, né, através dessa interação social, cultural, e o pensamento e linguagem também se transforma, né, se constrói, se constitui através dessa interação, das interações sociais. Então, para Vygotsky, tem o sujeito, objeto, mediação, mediador e cultura, e tem o meio social. Então, ele agrega mais um aspecto aí importantíssimo para a aprendizagem, né? Então, ele fala o seguinte, é muito ingênuo interpretar o social apenas como coletivo, como existência de uma multiplicidade de pessoas. O social existe até onde há apenas um homem e suas emoções pessoais. Por que vocês acham que ele falou isso? Como que o social pode existir em uma pessoa ou nas suas próprias emoções? Que ideia que vocês têm sobre isso que ele falou? Ô, Dodora, porque o que ele é hoje é produto do que ele já veio até agora. Então toda pessoa é um universo de todas as histórias que ele já viveu com o mundo e com as pessoas. Então, o social não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. O social é todas as nossas histórias. Porque a gente não nasceu com uma mãe, com uma família, com um bairro, com uma rua, com uma escola, né? Com uma igreja, com tudo. Está tudo dentro de nós, né? Então, nós somos essa interação. Nós não podemos deixar isso de lado nas nossas aprendizagens. Nós aprendemos e nos tornamos, né, essas histórias vividas. Então, nessa concepção interacionista, é necessário que o professor, né, que o mediador, ele interaja, né, com os alunos, mas coloque os alunos para interagir entre si, né? Então, assim, há uma interação social, um contato com vários conhecimentos. Todo mundo tem conhecimento, tem um universo dentro de si. Então, acredita-se que a criança, em seu percurso de desenvolvimento, domina gradativamente os conteúdos da sua experiência cultural, os hábitos, os signos linguísticos, né? E também as formas de raciocínio utilizadas nas variadas situações. Esse processo de apropriação do conhecimento, ele é construído socialmente. Não é só entre o sujeito e o objeto, ele é no social.
ou seja, depende das oportunidades que lhes são dadas num dado contexto cultural e da atividade intencional do aprendiz, ou seja, o desejo do aprendiz, né, da intenção dele, num dado contexto cultural. Então, o ser humano constrói sua natureza, né? A necessidade do mediador, então, ser uma pessoa mais experiente do que ele, do que quem está aprendendo, instrui verbalmente a criança, né? Os processos de mediação, ele é intencional, a intenção explícita de ensinar, né? Como a gente está acontecendo, ou ele é espontâneo, o aprendizado por meio da observação, aquilo que o Luiz falou lá no início, quando eu perguntei, né? Sobre as formas de aprender. Então, olha aqui, uma pessoa, né, uma criança vendo o outro fumar, ele passa também a aprender isso no social, né? No social. Então, a concepção histórico-cultural interacionista, nessa teoria, temos uma ideia de aluno ativo em seu processo de aprendizagem. Já não é mais aquele sujeito que espera receber o conhecimento pronto. É um sujeito que aprende não por imposição de métodos e de arranjos externos, que não considerem sua capacidade de produzir sentidos acerca da realidade. Então, o Paulo Freire, né, como um bom sócio interacionista, né, ele trouxe os conhecimentos sociais, trazia, né, ele buscava isso nas pessoas e colocava esses conhecimentos, né, como muito importantes. E daí, então, aproximar os conhecimentos dos outros espaços sociais, não é? Mas sem perder, sem tirar a importância daquele aprendizado que a pessoa já trazia com ela. A aprendizagem ocorre, assim, em função de um processo mediacional, de um intercâmbio entre sujeitos. Então, professor-aluno e aluno-aluno. Né? Então, todo mundo intercambiando aí, né? E o professor fazendo esse papel de mediador, ora professor, ora um aluno, ora um convidado. Dentro da perspectiva teórica de Vygotsky, é um sistema de relação entre sujeitos e deles com o meio cultural, que ocorre por meio de signos, a linguagem, os símbolos algébricos, números, desenhos, mapas, ou instrumentos, utensílios materiais que alteram o ambiente físico. Para Vygotsky, o aprendizado pressupõe uma natureza social específica de um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam. Olha que interessante. Então, não há como separar o indivíduo do social, das coisas que ele vive, do meio que ele vem. Isso tudo tem que ser muito valorizado, porque isso faz parte do crescimento das pessoas também que estão em torno dele e ele receber isso também das pessoas. Desse ponto de vista, o aprendizado é o aspecto necessário e universal, uma espécie de garantia do desenvolvimento das características psicológicas, especialmente humanas e culturalmente organizadoras. É necessário que haja essa interação para que as pessoas preservem certos costumes, cultura, para que isso seja organizado de uma forma que faça sentido para as pessoas, que possa ser compartilhado, nesse compartilhamento. Vygotsky identifica 2 níveis, então, de desenvolvimento. Então, isso aqui é importante na teoria dele, eu quis colocar aqui para vocês. Ele fala daquelas conquistas do que a pessoa já sabe, que ele chama de nível de desenvolvimento real. Aquilo que eu sei sobre a teoria, concepção histórico-cultural, é o meu desenvolvimento real ou efetivo. O outro nível que ele fala é o nível potencial, que vai se relacionar às capacidades em via de serem construídas, Então, se eu já aprendi Piaget, eu vou ter muito mais facilidade de aprender Vygotsky, porque ele também é construtivista. Então, eu já tenho ali um potencial, para aprender. Por que o ensino ele começa de uma pergunta, de algo que você já sabe, de uma coisa mais simples para depois uma mais complexa, não é? Porque nós temos níveis potenciais de aprendizagem em nosso funcionamento. Então, o primeiro desenvolvimento real, ele pode ser aquelas conquistas que já estão consolidadas, as funções, capacidades que ela já aprendeu e domina, como operar, subtração e multiplicação, por exemplo,
ela já consegue utilizar sozinha, sem assistência de alguém mais experiente da cultura. Tem um pai, mãe, professor, criança mais velha, etc. Este nível indica, sim, os processos mentais da criança que já se estabeleceram, ciclos de desenvolvimento que já se completaram, ou seja, a criança já sabe, né, aquelas coisas, então é o real. O potencial, agora explicando, né, cada um mais detalhado, a zona de desenvolvimento potencial, o mediador, é toda atividade ou conhecimento que a criança ainda não domina, mas que se espera que ela seja já capaz de saber ou realizar, independentemente de sua etnia, religião ou cultura. Então, está muito baseado também nos estudos, né, do desenvolvimento do pensamento da criança, mas também em tudo que ela já aprendeu na sociedade dela, na cultura dela. Então, há que se verificar isso. É o que a gente chama dessas avaliações diagnósticas, né? Quem está na área da educação sabe que a gente vai verificar isso. O que a criança já tem domínio, né? O autor analisa essa complexa questão sobre 2 âmbitos. Um é o que se refere à compreensão da relação geral entre o aprendizado e o desenvolvimento, né? Então, quer dizer, você só pode aprender em virtude já de um desenvolvimento cognitivo, né? E cultural e social. O outro, as peculiaridades dessa relação no período escolar, ou seja, aquilo que vai se aprender no período escolar de acordo com as faixas, né, das séries, das etapas aí. Faz essa distinção, porque acredita que, embora o aprendizado da criança se inicie muito antes dela frequentar a escola, o aprendizado escolar introduz elementos novos no seu desenvolvimento. Vocês assistiram aquele filme Musisi? Quem assistiu? Gente, é um filme para vocês assistirem e nunca se esquecerem dele. É disso aqui que a gente está falando na histórico-cultural, interacionista, né? De uma pessoa, vou dar spoiler não, mas eu vou falar um pouquinho, né? De uma pessoa que ninguém acreditava e ele tinha muito conhecimento, essa zona de desenvolvimento potencial. E aí a gente vai ver isso aí, né? Germinando, frutificando, chama Musisi. M-U-C-I-Z-E. Assistam, tem na Netflix. E ele fala também um outro conceito muito importante do Vygotsky, né? A ZDP, é a zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que a criança já pode realizar sozinha e aquilo que ela é somente capaz de desenvolver com o auxílio de alguém. Nós vamos ver até o desenho. Na zona de desenvolvimento proximal, o aspecto fundamental é a realização de atividade com auxílio do mediador. Então, se essa criança, né, ela tem um potencial, ela tem o real, tem o potencial. Você, que é o mediador que está ensinando, é que vai se utilizar dessa zona aí, né, que é o desenvolvimento proximal. Ou seja, é uma ponte que liga aquilo que eu posso saber com o que eu ainda não sei. Então, né, essa zona de cooperativa do conhecimento. Então, a gente tem que trabalhar muito em cima disso aqui, ó, da ZDP. Né? O mediador ajuda a criança a concretizar o desenvolvimento que está próximo, ou seja, ajuda a transformar o desenvolvimento potencial em desenvolvimento real. E esse conceito, né, de extrema importância para as pesquisas do desenvolvimento infantil para planejar a educação da criança. Né? Porque a gente precisa fazer essa avaliação, porque permite compreender essa dinâmica interna do desenvolvimento individual. Né? Então, eu sei que vocês talvez estejam aí aprendendo com mais facilidade construtivismo, porque vocês já têm algo que saibam sobre isso, por meio da consideração da zona, né, de consideração da zona de desenvolvimento proximal. É possível verificar não somente os ciclos já completados, como também os que estão em via de formação, aquilo que ainda se pode aprender, o que permite o delineamento da competência da criança e de suas futuras conquistas, assim como a elaboração